Amados irmãos, nós estamos trabalhando uma série de mensagens agora, chamada Armadura de Deus. Não sei se tem imagem aí, Kátia, dessa série. Se tiver a imagem, coloca para mim. É uma nova série e hoje é a primeira mensagem desta série da Armadura de Deus, que é o capacete da salvação. E eu quis começar por essa peça da armadura, porque tudo começa na nossa mente. Nós temos uma batalha em nossas mentes e devemos consagrar sempre nossas mentes ao Senhor, porque são tantas coisas que acontecem na nossa vida e não adianta nada estarmos muito bem armados, mas não estarmos com a cabeça no lugar. Não adianta nada termos uma boa espada, um bom escudo, uma boa couraça, boas botas, mas a cabeça não está bem, você não está bem. Como é que você vai lutar se a sua mente está sendo atacada ou os seus pensamentos não são bons? Então, o capacete, aquilo que protege a cabeça, é o cuidado com a mente, com os pensamentos, é cuidar da cabeça da gente. Porque tem tanta coisa acontecendo em nós, dentro de nós e ao nosso redor, que muitas vezes, muitas informações, e há também as setas de Satanás, tem hora que a gente parece que vai enlouquecer com tanta coisa que está acontecendo. Alguns perdem o sono, outros ficam ansiosos, outros ficam deprimidos, outros ficam amargurados, outros ficam tristes, por causa dos pensamentos que estão na mente. Então, o capacete, ele tem essa figura de proteger a mente. Efésios 6,17, o apóstolo Paulo vai dizer: tomai também o capacete da salvação. Então, é essa parte da armadura que eu quero falar hoje com você. E eu quero trazer aqui alguns homens e algumas histórias da Bíblia que nós podemos aprender com eles sobre como proteger a nossa mente, não só contra os ataques de Satanás, mas proteger a nossa mente contra o nosso próprio coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, é perverso, é corrupto, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então não dá para confiar no coração, a palavra de Deus deixa isso muito claro. E também existe aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e vem as provações, não tentações, mas vem as provações de Deus na nossa vida, e nós precisamos guardar a nossa mente até para isso, para cumprir os sonhos e os planos de Deus. E o primeiro homem que eu quero tratar nessa noite sobre o capacete da salvação, o cuidado com a mente, é Abraão. Abraão, o capacete, ele usa o capacete para prevalecer diante das provações e, sobretudo, a provação de Deus. Está lá em Gênesis 22, de 1 a 5, diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou, veja, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, que é Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, esse texto mostra uma prova que Deus faz com um homem chamado Abraão. E a gente sabe a história de Abraão quando começa lá em Gênesis 12, onde Deus se revela a ele e diz assim: Abraão, sai da tua terra, lembra disso lá em Gênesis 12? Da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu estou te mostrando, a terra que eu te mostrarei. Na verdade ele nem vê essa terra, é uma terra que ele ainda vai ver. E eu penso que já ali começou a provação na vida de Abraão. Porque às vezes Deus tem isso na nossa vida, transicionar a gente de um lugar para outro, mover a gente de um lugar para o outro.
Ele estava dizendo para Abraão: Abraão, você vai sair agora do lugar que você está aí a vida toda, onde você conhece as pessoas, está com a sua família, e agora eu vou te levar para um lugar diferente. Só que esse lugar diferente, eu ainda vou te mostrar. E você precisa guardar sua mente, e você precisa guardar bem a sua cabeça, para confiar em mim, na minha promessa, no meu caráter, na minha pessoa, e avançar para esse lugar que eu tenho para a sua vida. Às vezes nós associamos o capacete da salvação só como contra os ataques do diabo, mas a verdade é que precisamos guardar a nossa mente também para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você acredita que Deus tem o melhor para a sua vida? Mas que esse melhor você não vai alcançar sem fé? Então você precisa guardar o seu coração e crer naquele que promete. Olha, quando eu estava transicionando da minha vida secular para ser pastor tempo integral, foi uma coisa tremenda, porque eu não pude mais confiar no dinheiro, não pude confiar na minha profissão, que me trazia os recursos, não pude confiar em mais nada. Eu precisei confiar no Senhor e acreditar que aquele que me chamou é fiel para me sustentar. E eu quero dizer algo a você essa noite. Deus também chama cada um de nós para viver o sobrenatural dele. E para viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa guardar a nossa mente. Porque o diabo vai dizer para você assim: não vai não, fica aí. Porque aí você controla, aí você conhece, aí é um campo seguro para você. Por que que você vai para um lugar diferente, se aqui está tudo certinho, está tudo redondinho? Olha, eu tinha acabado de reformar o meu apartamento e uma sala comercial que eu tinha comprado e reformado para a Márcia atender como psicóloga, e tinha 6 meses que meu apartamento estava prontinho. E eu cheguei a falar isso no meu coração, falei: Senhor, tá bom, apartamento reformado, a sala da Márcia reformada, os meus filhos se encaminhando, e eu falei: tá bom, acho que agora as coisas estão começando a se alinhar. Nessa hora Deus fala assim: levanta daí, sai daí, vai para Montenegro. Eu falei: Senhor, como que é? Acabei de reformar. Problema é teu, estou mandando você ir para lá. Mas Senhor, e as dúvidas vêm, as inquietações vêm, e nós precisamos guardar nossa mente, as transições da vida. A nossa vida é feita de ciclos, irmãos. Tem uma hora que acaba um ciclo e Deus quer começar outro na nossa vida. Se nós não guardarmos a nossa mente, a gente passa batido pelos ciclos de Deus na nossa história. Então, o primeiro ensinamento, a primeira lição que eu tiro da vida de Abraão, é que eu preciso ter uma mente guardada e uma fé que confia nas promessas de Deus para poder viver sonhos maiores do que os meus. Até deixa eu falar mais uma coisa. Se o sonho que você tem forças para realizar esse sonho, pelo amor de Deus, abandone esse sonho. Porque um sonho que você pode realizar é um sonho teu. Mas o sonho que você não pode realizar de jeito nenhum é um sonho de Deus. Eu prefiro viver os sonhos de Deus. Olhar para mim e ver que eu sou pequeno, que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu sou pó. E olhar para Ele e dizer assim: como, Senhor, essas coisas vão acontecer? E o Senhor diz: confia na minha promessa.
confia nas promessas de Deus, porque o que Ele tem para a sua vida é muito melhor do que aquilo que você tem pedido e pensado. Amém? Então o capacete da salvação também é para isso. Mas o texto que eu li diz que Deus prova Abraão. E Deus pede para Abraão uma coisa. Ele diz assim, uma pessoa, ele fala, olha Abraão, sabe o filho que eu te dei? E Abraão esperou 25 anos para ter Isaque. E sabe, não tem na Bíblia ninguém que tenha dado uma festa de desmame. Tem mamães aqui? As mamães? Você fez festa lá na sua casa quando o filho parou de mamar? Não. Mas a Bíblia registra que Abraão amava tanto Isaque, que quando o menino desmamou, o que ele fez? Uma festa. Ele era muito apegado àquele menino, porque era o filho de uma promessa desse Deus Todo-Poderoso. Esperou 25 anos por ele. E aí veio. Nessa espera de 25 anos, como é que ficou o coração de Abraão? Então, uma outra lição que a gente precisa aprender hoje é que nem toda promessa de Deus é para ontem. E nem toda promessa de Deus vai se cumprir no tempo que a gente quer. A palavra de Deus nos ensina que existe um tempo certo para todas as coisas. Um tempo de Deus. E Deus colocou Abraão na fila 25 anos. Ninguém gosta de fila. Ninguém gosta de sala de espera. Mas é ali, na fila e na sala de espera, que Deus muitas vezes está trabalhando o nosso caráter. Então Abraão esperou 25 anos, por quê? Porque se ele não tivesse passado por esse processo, eu não sei se ele teria cabeça para entregar o filho dele, quando Deus pede para oferecer Isaque em holocausto. Holocausto é uma oferta queimada, queimada por inteiro. Esse filho que ele aguardou 25 anos, nesse texto que lemos, Deus fala assim, eu quero, dá para mim seu filho, em holocausto, será queimá-lo todo, em oferta para mim. E uma coisa me surpreendeu no texto, é que está escrito assim, acho que lá pelo versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo os seus 2 moços, e foi. Ele acordou cedo, para cumprir essa ordem de Deus, de entregar o filho. Eu não sei você, mas se Deus tivesse me pedido isso, não ia ser cedinho de madrugada, que eu ia sair para levar meu filho para esse lugar. Eu acho que eu ia dormir até mais tarde. Eu não sei como é que ia ficar a minha cabeça nisso. Como é que fica a sua cabeça quando Deus pede para você algo que talvez você não tenha forças para entregar? Como é que fica o seu coração quando Deus, ou se Deus hoje pedisse para você, pensa aí, qual é a coisa mais cara que você tem? Talvez não seja uma coisa, é uma pessoa. Se você é casado, é bom que seja o seu cônjuge. Amém? Então olha para a sua mulher, você que é casado, e fala assim, se Jesus me pedisse para eu te queimar, fala assim, eu queimaria facinho. Ó, cuidado, hein? Cuidado. Pastor, se pedisse isso, alguns aqui já tinham queimado já. É por isso que Deus não pediu nem sogra, nem mulher, nem nada. Ele pediu o filho da promessa.
Mas como é difícil a gente entregar aquilo que é caro para a gente. Como é que fica a nossa cabeça? Você está vendo que a gente deve guardar nossa mente não só contra o diabo e as coisas que ele faz, mas guardar nossa mente para conseguir avançar nos sonhos e nas promessas de Deus, amém? Nós temos que consagrar nossa mente para avançar nos sonhos e nas promessas de Deus. Então, Abraão vai, mas uma coisa impressionante está em Hebreus 11, 17 e 18, que está escrito assim: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Que tremendo, irmãos. Sabe por que Abraão ofereceu? Porque ele cria, ainda que eu entregue o meu filho, e ainda que o meu filho morra, Deus que me pediu esse filho é poderoso para trazê-lo de volta. Não tenha medo, nunca, de entregar aquilo que Deus te pediu. Não tenha medo nunca de ir até o lugar que Deus te mandou. Você acha mesmo que Deus faria alguma coisa que é ruim para você? Mas nós somos assim. Temos dificuldade de atender aos mandamentos e às promessas de Deus, porque ficamos pensando como que vai ser. Mas se lembrarmos quem Ele é, não duvidaremos. Então, para vencer as provações, guarda sua mente e lembra do caráter de Deus. Segundo homem que eu quero falar sobre guardar a mente é Moisés. E o texto está em Êxodo 3, 11 e 12, que diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: certamente eu serei contigo. Irmãos, quando Deus te der uma missão, e aqui agora a gente está num contexto de uma missão e de enfrentar passado. Primeiro era uma provação, e a gente precisa guardar a nossa mente em relação a isso. Mas agora é uma missão, e para eu avançar e ter sucesso na missão que Deus está me dando, muitas vezes Deus vai pedir para que eu revisite o meu passado. Então Moisés era príncipe no Egito, Moisés era um homem de títulos, Moisés era um homem de posses, Moisés era um homem culto, Moisés era um homem preparado. Mas de repente tudo muda na vida de Moisés quando ele mata aquele egípcio, esconde na areia e tem que fugir porque o faraó quer matar ele. E ele foge, vai para o deserto, e aí uma altura aqui, lá quando ele já está com uns 40 anos, 80 anos de idade, Deus aparece e fala assim: Moisés, eu preciso que você volte lá de onde eu te tirei, lá de onde você saiu, meio tudo errado. Você matou lá, você saiu, a coisa não ficou boa no seu passado. Mas agora eu estou me revelando a você. E eu quero que você volte lá, porque eu vou te dar uma missão, e você vai precisar revisitar o seu passado. Nessa hora, Moisés faz uma pergunta: mas Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Guarde a sua mente. Você e eu não somos o resultado dos fracassos que nós tivemos na vida. Pastor, o senhor não conhece minha história. Abuso, abandono, palavras de maldição que eu ouvi, que eu sou burro, que eu sou ignorante, que eu não vou dar nada na vida. Você não sabe o que eu passei. Eu fui traído, eu fui rejeitado, eu fui amaldiçoado pelos meus pais. O senhor não conhece a minha história, o senhor não pode falar isso, que o meu passado não me influencia. Eu preciso te dizer algo hoje à noite. Existem muitas pessoas que estão sofrendo derrotas no presente, porque não conseguiram resolver o seu passado e a sua mente está presa a coisas que aconteceram há muito tempo e que, apesar de terem acontecido há muito tempo, estão presentes hoje na vida.
porque passado mal resolvido é presente. Então Deus manda Moisés voltar. Então quero que você entenda que se você decidir voltar no passado com Jesus, você terá vitória. O passado pode passar uma mensagem errada para a gente. Eu posso acreditar que eu sou o resultado das circunstâncias que aconteceram na minha vida, e eu posso dizer assim, eu não vou conseguir. Essa missão não é para mim. E é bem isso que vai acontecer com ele. Ele vai dizer isso para Deus: Senhor, envia outro. Eu não posso fazer isso. Eu não vou dar conta. O Senhor não está entendendo. Quem sou eu? E olha a resposta de Deus. Deus não diz, Deus não responde a pergunta dele. Ele pergunta, quem sou eu? E Deus diz assim para ele: ô Moisés, certamente eu serei contigo. Ele não respondeu a pergunta. Quem sou eu? Deus não disse quem ele era. Deus disse, eu estarei com você. Porque, irmãos, é isso que a gente precisa entender. Quando Deus está conosco e nós estamos com Deus, as coisas vão se acertando. Então, primeira coisa, você não é o resultado do que deu errado na sua vida. Você não é o resultado dos seus fracassos. Você também não é o resultado dos seus acertos. Tem gente com autoestima muito alta. Eu sou uma bênção, menos. Eu sou um fracassado, mais. Então quem sou eu? Se eu não sou o resultado das circunstâncias, se eu não sou o que penso que sou, se eu não sou o que o mundo diz que eu sou, quem sou eu? Parece aula de filosofia, né? Quem sou eu? Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, porque aquele que cria diz o que é, e aquele que cria diz para que serve. Aquele que cria dá a identidade, e aquele que cria dá o propósito. E Deus disse assim de você: vós sois a luz do mundo. Sabe por que você pode voltar ao seu passado? Porque você é luz. E aonde você chega, as trevas precisam recuar. Você é sal, você é instrumento de justiça, você é templo do Espírito Santo. Você é quem Deus diz que você é. Amém? E Deus diz que você é filho amado, filha amada. Então não tenha medo de viver as missões que Deus te der. Terceiro lugar, Davi, capacete da salvação para lidar com intimidação. Você já foi intimidado? Alguém já chegou para você e falou assim: vai dar não, você não vai conseguir não, isso não vai dar certo não. Talvez ninguém tenha dito isso para você, talvez você mesmo tenha dito isso para você. Olha o que acontece com Davi, que coisa tremenda. Ele está indo numa missão derrotar Golias, e em 1 Samuel 17:16 está escrito assim, que esse filisteu, o gigante Golias, pela manhã e pela tarde, apresentava-se por 40 dias diante do povo de Israel. 40 dias, de manhã e de tarde. Sabe o que ele fazia? Sabe qual era a pergunta que ele fazia? Tem homem aí? Você já pensou isso? Todos os dias, pela manhã e pela tarde, por 40 dias, são 80 vezes. Alguém chegar para você e falar assim: e aí? Tem homem aí? Tem alguém aí para me enfrentar? Aí voltava à tarde de novo. E aí? Tem alguém para me enfrentar? Olha que intimidação, olha que intimidador. E o exército ficou quietinho, morrendo de medo, apavorados e atônitos, porque foram intimidados na sua mente pelo gigante filisteu, que estava sendo como uma boca do diabo na vida do povo de Israel. Qual é o gigante que te intimida? Qual é o pensamento que vem na sua mente pela manhã e pela noite, perguntando para você: e aí? Tem homem aí? Tem mulher aí para resolver esse negócio? Você vai me enfrentar? Intimidação, irmãos, tem paralisado a vida de muita gente boa de Deus, tem frustrado muitos sonhos de Deus. Mas ainda em 1 Samuel 17:28 está escrito: e ouvindo Eliabe, irmão de Davi, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui?
com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Irmãos, Eliabe era irmão de Davi. Eliabe viu, em 1 Samuel 16, Davi ser ungindo rei. Eliabe era o filho mais velho, e Eliabe tinha essa vontade, talvez. Eu vou ser ungido rei porque eu sou o mais velho. Ele achava que ia ser ele. Mas na verdade não foi Davi. Deus escolheu Davi. Eliabe ficou muito amargurado com o seu irmão. E quando o seu irmão chegou ali para ver o que estava acontecendo, a mando do seu pai levando comida, Eliabe diz assim: o que você está fazendo aqui? Eu conheço a tua maldade, a presunção do teu coração. Com quem que você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? Ainda humilhou Davi, falando assim: ó, você só tem condição de cuidar de pouca coisa. Às vezes a intimidação vem dentro de casa, dentro da família, onde nós deveríamos ter mais apoio, mais incentivo, mais palavras de encorajamento, mais amor, mais abraço. Às vezes é dentro de casa que nós vamos sofrer os maiores ataques na nossa mente. Porque esse irmão mais velho disse assim: Davi, eu conheço você é mau, você é presunçoso, maldoso de coração, você só veio aqui para ver a batalha, você tinha que estar cuidando das poucas ovelhas do nosso pai, vai embora. Se Davi fosse embora aqui, esse gigante jamais teria sido morto, porque essa intimidação teria vencido ele. O que Eliabe fez foi projetar toda a sua amargura, vomitar toda a sua amargura em cima do seu irmão. E assim, irmãos, tem sido no meio do povo de Deus. Pessoas vomitando em cima das outras suas amarguras. Infelizmente. Por isso você deve proteger a sua mente. A Bíblia diz que Davi, quando ouviu isso de Eliabe, desviou-se e foi falar com outro. Desvie-se de todo vômito, seja de quem for, na sua vida. O que Deus mandou você fazer, faça. E receba você a pior palavra que seja. Tenha cuidado para você poder filtrar as críticas daqueles que estão paralisados nas suas amarguras e não querem ver ninguém avançar na vida. Você está vendo? Eu estou deixando o diabo por último. Você está vendo como você precisa do capacete da salvação para vencer as provações que Deus vai trazer na sua vida? Você precisa do capacete da salvação para se livrar de toda a palavra amargurada de outras pessoas que vão tentar te intimidar para que você não avance. E ainda continua em 1 Samuel 17, 32 e 33, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante, o teu servo irá lá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois você ainda é um moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. O Saul, que é um baita de um covarde, e ainda um rebelde, está dizendo para Davi que ele não pode fazer isso. Mas Davi diz para ele: só um pouquinho, deixa eu falar para você o que Deus já fez na minha vida. Eu já matei leão, eu já matei urso, e eu vou matar esse gigante igual fiz com eles lá. Ou seja, Saul, sai da minha frente e para de tentar impedir os propósitos de Deus na minha vida, porque a sua palavra não vai fazer efeito contra mim, porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida e eu vou vencer com Deus. Amém, irmãos? Saul era líder dele, ele era rei, estava numa posição de autoridade. Eliabe é um igual, certo? Davi é a autoridade. Você vai ouvir palavra que não presta, de irmãos, de iguais,
mas você vai ouvir palavras que não prestam, de autoridades que podem estar sobre a sua vida. Filtre. Filtre. Ou você vai correr o risco de não viver o que Deus tem para a sua vida. Outro homem que eu aprendo com ele sobre capacete da salvação, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o homem que ouve a voz de Deus. Em Mateus 16, 15 a 17, está escrito assim: E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, Paulo não, Pedro. E Simão Pedro respondendo diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. O Pedro ouviu a voz do Espírito Santo quando Jesus perguntou assim: Quem sou eu? Pedro disse assim: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está nos céus. Nesse primeiro momento, o apóstolo Pedro ouviu a voz de quem? Do Espírito Santo, a voz de Deus. Mas veja bem esse segundo texto, continuando, Mateus 16, 22 e 23. E Pedro, tomando de parte, Jesus, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, Jesus, voltando, disse para Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro, que tinha acabado de ser usado por Deus para dizer para Jesus que Jesus é o Cristo, agora o mesmo Pedro é repreendido por Cristo, porque está sendo usado pelo diabo. E o terceiro texto, Mateus 26, 31, e você já vai entender a composição desses três textos. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amados irmãos, quando pensamos no capacete da salvação, em proteger a nossa mente, vemos o apóstolo Pedro tendo uma revelação do Espírito Santo, dizendo: Tu és o Cristo. Num segundo momento, o próprio Pedro, já em seguida, é repreendido por Cristo, quando Cristo diz assim: Para trás de mim, Satanás, porque o diabo estava usando o Pedro. E num terceiro texto, vimos que o apóstolo Pedro disse: Senhor, eu nunca te negarei. E Jesus diz assim: Hoje? 3 vezes hoje, Pedro. E Pedro diz assim: não, de forma nenhuma. Mas Jesus já tinha dito que ele negaria. 3 vozes, 3, numa cabeça só. A voz de Deus, a voz do diabo e a voz do próprio Pedro. A voz de Deus, quando Pedro diz: Tu és o Cristo. A voz do diabo, quando Pedro repreende Jesus e diz que não ia acontecer o que ia acontecer. E a voz de Pedro mesmo dizendo: Eu não te negarei. E Jesus dizendo: Vai sim. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa mente, porque nem todo pensamento pensado é nosso. Existem pensamentos que estão na nossa mente que vêm de Deus, mas podem existir pensamentos que estão na nossa mente, como vimos no segundo texto, que vêm do diabo. E existem pensamentos que vêm do nosso coração maldoso, perverso e corrupto. Como discernir, então, a voz de Deus? Sempre assim: se o que você ouviu
está alinhado com as Sagradas Escrituras, o que você ouviu veio de Deus. Se o que você ouviu na sua mente não está alinhado com as Sagradas Escrituras, não veio de Deus, ou veio do diabo, ou veio do seu coração. Então deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você ouvir uma acusação contra você, não foi o Senhor. Ele não te acusa. O Senhor não está aqui para te acusar e nem para condenar. Ele disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O que o Espírito Santo faz é convencer do pecado. É diferente. É diferente. Então existem muitas pessoas hoje que estão andando assim curvadas, pesadas, com tantas coisas na sua mente que não são boas. Hoje, em nome de Jesus, eu quero orar por você e pedir que o Espírito Santo ilumine a sua mente. E tudo aquilo que não é de Deus, que está na sua mente, te paralisando, te impedindo, te travando, te acusando. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um espírito de intimidação na sua mente. Não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai avançar, isso é para outro. Meu Deus, gente, em nome de Jesus, hoje é o dia de você se levantar e dizer assim: não, o que Deus tem para a minha vida é hoje e agora. E eu não vou mais ficar paralisado nessa, eu não vou mais andar em círculos, chega. Eu vou viver os planos de Deus, como Abraão viveu, como Moisés viveu, como Paulo viveu, como Davi viveu. Eu também vou viver, porque eu tenho o mesmo Deus, e tenho o mesmo Espírito. E se Deus tem uma missão para cada um desses homens e mulheres, Deus tem uma missão para você também. Mas será que em algum momento você foi paralisado? Foi intimidado? Foi acusado? Será? Hoje, em nome de Jesus, isso tudo precisa ir para a cruz. O seu passado não pode mais dizer o que você pode ou o que você não pode fazer. Quem diz isso é Ele. É Ele que diz o que você pode ou não. Nem o espírito de intimidação tem o direito de paralisar a sua vida e de dizer para você o que você pode ou não fazer. As provações de Deus, você as vencerá, se confiar nele. Amém, irmãos? Queria que você ficasse em pé, quero orar junto com você. E eu queria que com muita sinceridade no seu coração, você perguntasse ao Espírito Santo hoje: Senhor, eu estou vivendo aquilo que o Senhor me criou para viver? Senhor, em alguma coisa fui intimidado? Senhor, eu estou com medo de viver o novo, de romper um ciclo e iniciar outro que o Senhor já tem falado comigo, mas tantas coisas vêm na minha mente e eu tenho sentido que tenho andado em círculos. Senhor, eu sinto que existe um espírito de intimidação contra a minha vida e eu não tenho conseguido avançar. Eu quero orar junto com você porque Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E talvez você olhe o lugar que Deus quer te colocar, ou até Ele já te colocou, e você olha para esse lugar e fala assim: será? Eu queria dizer a você, meu amado irmão e irmã, viva com alegria o que Deus te deu. Confia nele. Ele te ama. Ele disse: eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. O diabo, irmãos, veio para matar, para roubar e para destruir. Esse é o papel dele. Não vamos perder tempo dando muita atenção ao que o diabo quer fazer. Ele é nosso adversário e o nosso inimigo.
Vamos olhar para Jesus. Vamos cravar os nossos olhos em Cristo Jesus. E dizer: Senhor, hoje eu não vou mais duvidar. Quando eu olho para mim, eu penso que talvez não seja possível. E é muito normal isso. Mas quando eu olho para o Senhor, eu sei que tudo posso em Deus que me fortalece. Existem sonhos que talvez você tenha enterrado, projetos que você desistiu, outros que você adiou por falta de fé, outros que você está vivendo pela metade, mas poderia estar vivendo todo. Você precisa pôr o capacete da salvação, proteger a sua mente e pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine você, dê sabedoria, inteligência, entendimento, ousadia e coragem para avançar. Amém? Irmãos, quando eu pensei em construir esse prédiozinho aqui do lado para o Kids, sabe quanto a gente tinha no caixa da igreja? Nada. Mas sabe o que Deus falou para mim? Você vai fazer. Quando eu dei o passo e eu criei, todos os recursos o Senhor mandou. Você está entendendo? Você tem que dar o passo. Abraão não precisou matar o seu filho. Deus deixou ele até o limite. Quando chegou na hora, um anjo bradou do céu e falou assim: não faça isso. O Senhor queria somente ver o seu coração. Na verdade, Deus não queria ver o coração de Abraão. Deus já conhecia o coração de Abraão. A aprovação veio para que Abraão conhecesse o seu próprio coração. Quando Deus te provar, Deus não quer ver o que está no seu coração, Ele já sabe. Quando Deus te provar, Ele quer que você veja o que está aí dentro. Por isso, avance. Avance. E comece a ver que você tem fé. Fé para mover montanhas. Fé para andar sobre as águas. Fé para andar no sobrenatural de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Porque eu quero orar para que você viva os planos e os santos propósitos de Deus. Custe o que custar, doa o que doer, você vai avançar em nome de Jesus. Amém? Então, se você quer orar por isso, eu quero viver esses sonhos de Deus. Eu preciso dar esse passo de fé hoje. Deixa o seu lugar, vem até aqui à frente, vamos orar juntos. Pedir a Deus que ilumine a nossa mente, nos proteja dessas setas de Satanás, desse espírito de intimidação, mas também que Deus nos ajude nas provações da vida, sermos aprovados. Oh, irmãos, se nós formos aprovados nas provações, que alegria a gente vê que está crescendo e amadurecendo espiritualmente. Vamos chegar mais para frente, ó. Eu não estou com lepra não, viu? Pode chegar bem pertinho de mim. Passei perfume, estou de aniversário, estou perfumado. Pode ficar pertinho. Eu quero dizer para você que eu amo você em Cristo Jesus. E quero te dizer mais. O seu problema é meu problema, mas a sua vitória é a minha vitória. Isso é ser corpo. Quando um é honrado, todos são honrados. Mas quando um sofre, todos sofrem. A minha oração por você é que você seja honrado diante de Deus e dos homens, e que você viva os sonhos e os planos de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Você pode repetir comigo? Diga assim: Senhor Jesus, eu consagro a minha mente, tudo que é bom,
tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, está ocupando o meu pensamento. Senhor, eu vou avançar em todos os sonhos, em todos os planos que o Senhor tem para a minha vida. Nas provações, serei aprovado e eu verei como o Senhor é bondoso, amoroso para com a minha vida. Pai querido, eu me posiciono no mundo espiritual e eu rejeito toda ação contrária do espírito de intimidação. Eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque o Senhor está comigo e todos os gigantes, eu mesmo, no poder do Espírito Santo, eu os derrotarei, em nome de Jesus. Senhor Jesus, ensina, Espírito Santo, me ilumina, para eu discernir a Tua voz na minha mente. Não me deixe ser enganado por outras vozes, nem pela minha, nem por outras, mas que eu consiga discernir a Tua voz e eu obedecerei. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Pai, eu estou pronto, diga, eu estou pronto para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Perdoa-me quando fracassei, quando desisti, quando eu não criei. Perdoa-me porque eu demorei, mas agora, em nome de Jesus, eu decido avançar na Tua promessa. Senhor, me ajude, estou aqui, usa a minha vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é importante eu dizer que quando nós estamos falando desses sonhos e projetos de Deus, o que você vai fazer por meio da fé, você tem que lembrar que o final disso é glorificar o próprio. Você entendeu? Pedi e não recebereis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você dizer, eu me consagro, como a Márcia falou, consagrar-se a Deus é tornar-se propriedade exclusiva de Deus. A palavra consagração é dar a Deus o direito de veto. É você dizer, Senhor, estou rasgando os meus planos e os meus sonhos. Estou rasgando a minha agenda, porque eu quero viver a agenda do céu, os planos do céu e os propósitos do céu. Certamente não serão fáceis, mas sabe, vale a pena viver isso. Sabe por quê, irmãos? Eu, como já estou ficando mais velhinho, quem vai ficando mais velhinho sabe que tem menos para viver do que já viveu. Um senso de urgência vem no nosso coração e você fala assim, eu não quero mais perder tempo, porque logo estaremos com o Senhor e eu quero chegar no final da minha vida, olhar para trás e falar assim, eu vivi os sonhos de Deus, os planos de Deus. E lembre-se, o sucesso está na sucessão. Se o sucesso acabar em mim, eu fui um fracasso. A próxima geração precisa ser melhor. Os planos de Deus têm sempre a ver com isso, em deixarmos coisas melhores, pessoas melhores, coisas melhores para a próxima geração.
Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu estou certo que você já está aí com o capacete da salvação, amém? E quando o inimigo vier contar uma história para você, você vai dizer assim: não, ele já falou, e com ele eu sou mais que vencedor, mais que vencedor. E os sonhos de Deus não podem ser impedidos, e a graça de Deus não pode ser impedida de ser derramada. Nunca fique acuadinho num canto intimidado, nunca fique. Deus está derramando agora mesmo graça sobre a sua vida, amém? Irmãos, eu estou tão feliz, porque eu estou falando de algo que, graças a Deus, eu estou conseguindo viver. Não é fácil viver isso. Se você perguntar assim: pastor, viver os sonhos de Deus é Disneylândia? Ai, irmãos, quem dera. Não é não. Chora de noite. Como é que é? O apóstolo Paulo falava para Márcia, eu falei: amor, o apóstolo Paulo viveu a vontade de Deus. Como é que foi a vida dele? Bem, fingiu de morto para parar de apanhar. Terminava de pregar num lugar, era escorraçado para outro. Chegava em outro, era açoitado. Pegava navio, afundava. Pegava outro navio, afundava. Depois disso era preso. Soltava, queria o prender de novo. Um homem de sucesso aos olhos de Deus. Mas você queria estar no coro dele? Você está vendo? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E as tribulações do tempo presente, as tribulações do tempo presente, em nada podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Para encerrar, o meu filho, passando por um problema, foi participar de um retiro em Curitiba, pagou para ir. Na volta, ele falou: pai, foi uma bênção, muitas vidas foram abençoadas. Voltando, o carro dele quebrou em Florianópolis, teve que voltar de guincho. O Sandro é o mecânico, ele está aqui, sabe que não é mentira. Voltou, a gente fez o orçamento, a peça, R$4.000, né, Sandro, para arrumar, 4.000 e pouco, sem o desconto, 4.000 e pouco. Aí ele falou: pai, você empresta o carro? Eu falei: empresto, filho, vai. Foi, chegou em Sapucaia do Sul para atender, atendeu lá no hospital. Quando estava saindo, o carro não estava lá, roubaram o carro. Não, o carro foi guinchado. Você ri, né? Claro, porque é a desgraça dos outros. A gente vai, eu também rio, eu ri dele também, falei: nossa. Aí eu fui buscá-lo, voltamos. Ele: pai, eu estou muito nervoso. Falei: por que, meu filho? Olha aí, eu estou servindo o Senhor, está tudo dando errado. Falei: não, Deus está começando a trabalhar no seu interior. Ele falou: é assim que é ser cristão? Eu falei: é bem melhor que isso, você só está começando. Aí voltamos, tivemos uma boa conversa. No dia seguinte, vamos buscar o carro. Saímos, quando chegamos lá, a pessoa falou assim: olha, infelizmente não podemos liberar o carro. Eu falei: é por quê? Não tem luz, não tem sistema. Eu falei: não, a gente espera. A luz acabou às 9 horas, até 2h30 não tinha luz. Voltamos, chegamos em Montenegro, a mulher mandou uma mensagem: voltou a luz. Eu falei: hoje não dá mais, vamos no outro dia. Aí hoje ele pegou. Você está vendo? Não parece que tem alguma coisa errada? Irmãos, não tem nada de errado, está tudo certinho. Deus está trabalhando. Então, assim, quando as coisas também não estão dando certo na sua vida, aparentemente, Deus pode estar trabalhando. Como é que Deus vai confiar a você o projeto dele, se você não tem estrutura para tocar? É no deserto que Deus cria estrutura na gente, para a gente tocar o projeto dele. Amém?
Foi por isso que Moisés ficou 40 anos no deserto. Deus estava criando estrutura. Então você pede para viver o sonho de Deus, Deus vai criar em você estrutura. Por que eu falei isso agora? Porque senão você não vinha no apelo. Falou, não precisa não, pastor. Está bom do jeito que está. Mas isso é também a vida cristã. Amém? Deus precisa de crentes maduros. Hoje a gente tem uma geração muito superficial na Bíblia, muito superficial com Deus. Qualquer coisinha que sai errado, murmuram e falam mal de Deus. Não deve ser assim. Coloque suas mãos assim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer ao Senhor nessa noite que nós queremos viver tudo, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Ainda que isso nos custe a própria vida, não importa, Senhor. É necessário que o Senhor cresça e a gente diminua. Nós teremos muita alegria, Senhor, de sofrer pelo Teu nome. Todas as coisas para que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor possa contar conosco. Que possamos ser a igreja do Senhor. Uma igreja amadurecida no fogo da provação e nos desertos da vida. Com estrutura forte para levar os projetos do Senhor até o final. É a nossa oração agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém?